Glória a Deus. O verso, é bom, né? O sermão que você já está com o sermão em mãos, né? Primeiro verso, obrigada, irmã, muito obrigada. O assunto do dízimo, né? Mais uma vez, para nós meditarmos nessa manhã. O verso primeiro aí é Salmo 24, quando todos estiverem aberto, a Bíblia no Salmo, Salmo 24. Nós vamos orar mais uma vez, porque quanto mais oração, mais poder. Nós precisamos do poder do alto, do discernimento espiritual para tomar nossas decisões, principalmente a decisão prioritária que é ser fiel a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Pronto, mas chegou Maria José. Está lá e o Dinei também? Certo. Salmo 24, versículo 1. Vamos orar, né? Maravilhoso Deus, a Tua palavra está aberta agora, Senhor, diante de nós. A Tua palavra é o alimento principal do cristão. Se não nos alimentarmos dela, enfraqueceremos e morreremos na fé. Mas se dela fizermos nosso principal nutriente, nossa fé vai se fortalecer e nós vamos ter o poder do alto, Senhor, para tomar decisões acertadas ao teu lado. Nós queremos ser fiéis, mas somos fracos, pecadores. Por isso nós estamos abrindo a tua palavra para nos alimentar nessa manhã e te rogamos que o teu Espírito nos dê discernimento espiritual e força do alto para que nós sejamos fiéis a ti, em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? Então, tudo é de Deus. O universo é de Deus. Os planetas são de Deus. O planeta Terra, que é só um planetinha vagando aí no sistema solar, é de Deus. Nós que somos, aos olhos de Deus, como vermes, somos de Deus. E Ele ainda nos sustenta com o fôlego de vida, porque Ele é misericordioso. Amém? Aí aqui diz, tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam, tudo é de Deus. Então nosso fôlego de vida é de Deus. É Deus que sustenta. Quando nós vemos pessoas passarem por situações, quem assiste TV, eu não assisto mais, mas às vezes aparecem essas notícias na internet. Houve aí um desastre muito grande, acho que foi um terremoto, né, em um país, recentemente, não foi? E na Venezuela, bem aqui pertinho, e a gente viu que vários dias se passaram e ainda estão encontrando pessoas vivas embaixo dos escombros. Uma família inteira foi resgatada sob os escombros depois de dias que aconteceu. E como é que essas pessoas são sustentadas? Pela misericórdia de Deus. Amém. Deus sustenta quando Ele tem um propósito. Ele tem um propósito para a vida daquelas pessoas. E Deus sustenta ali debaixo dos escombros, né? A casa caiu e a pessoa ficou ali embaixo dias até ser encontrada ainda com vida, porque Deus tem propósito na vida daquelas pessoas, né, irmãos? Então eu gostaria de que esses versículos que nós temos aí fossem lidos por alguns irmãos. E eu gostaria que alguém, mamãe, por exemplo, pudesse levar o microfone para que o sermão daqui vai fazer, tá vendo, pessoal? Ficasse bem dinâmico. Gênesis, quem vai ficar em Gênesis? Todos estão aí. Gênesis 14, quem vai ficar? Leodécio pode ficar com Gênesis 14. Aí Gênesis 28, você, Cleiton, fica com Gênesis 28, certo? Aí vamos ver Levítico 27. Quem vai ficar com Levítico 27? Toninha quer ficar com Levítico 27, versículo 30. E o 32, né? Certo? Vamos lá? Então,
Pode ler, Gênesis 14, 19 e 20. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Amém. Então, o dízimo, como diz a mensagem, não se originou no povo hebreu, porque antes mesmo de os hebreus existirem, Abraão, para o pai da fé, já praticava o dízimo. O povo hebreu veio ali depois de Jacó, né? E Abraão, que era o avô de Jacó, já devolvia o dízimo de tudo. Você imagina quantos dias os 318 servos de Abraão passaram separando ali o dízimo das milhares de ovelhas, né, e os animais que ele tinha para entregar a Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. De tudo Abraão deu o dízimo. Amém? Além de ser fiel ao mandamento, Abraão ensinou aos seus descendentes, como vemos mais tarde, seu neto Jacó, fazendo seu voto de fidelidade a Deus. Agora Cleiton, traga aí o microfone para Cleiton. Irmão Cleiton vai ler Gênesis 28, de 20 a 22, o voto de Jacó, quando ele estava fugindo para Padã Arã, para encontrar uma esposa e viver sua vida longe da sua família por ter praticado aquele ato de engano, e ele fez esse voto a Deus naquela noite. Pode ler, Cleiton. Gênesis 28, 20 a 22. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de maneira nenhuma, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém. Olha aí o voto de Jacó. Jacó estava sozinho, abandonado ali, sem nada, atravessando aquele deserto, né, escorraçado ali da casa do pai, vendo a hora Esaú matá-lo, mas ele se consagrou a Deus e ele prometeu, fez um voto a Deus: se o Senhor me sustentar, me der roupa para vestir, comida para comer, se o Senhor cuidar de mim, esse lugar aqui que o Senhor se revelou a mim nesse sonho, aqui essa pedra sobre a qual eu dormi, vai ser a casa de Deus. E ali, Betel, aquele lugar se tornou um lugar de adoração a Deus. Todas as vezes que o povo de Deus passava por ali, paravam, se acampavam, construíam um altar e adoravam o Deus Altíssimo, naquele lugar onde Deus se revelou a Jacó. Jacó prometeu: e de tudo te darei o dízimo. E Jacó foi riquíssimo e ele foi um dizimista. Abraão foi um dizimista, Isaac foi dizimista, Jacó foi dizimista. Aí, agora já Israel, como povo de Deus, marchando em direção à terra de Canaã, Deus relembrou o mandamento. Agora Levítico 27, 30 e o 32. Quem ficou é a irmã Toninha. Fez um voto, você fiel. Também todos os dias da terra, tanto do cereal, do campo, como das frutas, dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso à quinta parte. 32. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho e tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Amém. Então, olha, a décima parte de tudo, Deus disse: olha, tanto dos animais do campo, quanto das colheitas, quanto das frutas, né? Ou seja, quem vende frutas, tem gente que planta umbu, né? E vende ali as frutas. Se for o servo de Deus, ele vai tirar o dízimo da venda daquelas frutas, porque é Deus que dá as frutas, é Deus que faz as árvores colocarem frutas para nós, né? Então são santas, ou seja, gente, o dízimo é santo. Irmãos, o dízimo é santo ao Senhor.
não é seu e não é meu. Mais tarde, pelo espírito de profecia, o Senhor advertiu o seu povo: o dízimo pertence ao Senhor, e todos aqueles que tocam nele serão punidos com a perda do seu tesouro celestial, a menos que se arrependam. Olhe como é forte a advertência do Espírito Santo. Está no livro Conselho sobre Mordomia, página 102, que é um livro que eu amo. Conselho sobre Mordomia é um livro delicioso, assim. Tinha um Conselho sobre Mordomia que eu tinha marcado todo, e alguém me pediu, eu emprestei e não sei a quem não devolver, mas tomara que essa pessoa seja um servo fiel. Então, como é forte isso aí, o dízimo pertence ao Senhor, e todos que tocam nele serão punidos com a perda do seu tesouro celestial, a menos que se arrependam. Então, se alguém já tocou no dízimo, se arrependa e volte à fidelidade ao Senhor, volte a devolver o que é de Deus. Então, isso aqui é uma das perguntas que já foram respondidas em alguns sermões anteriores, né? Com que finalidade Deus estabeleceu o princípio do dízimo? Será que Deus precisa do nosso dízimo? Será que Deus precisa de dinheiro? Será que Deus precisa de recursos, já que Ele é o dono de tudo, como nós lemos em Salmo 24, versículo 1? Olha, Deus instituiu o dízimo para o nosso próprio benefício. A palavra inspirada pelo Espírito Santo diz: a fim de que o ser humano se pudesse se tornar como seu Criador, de índole benevolente e abnegada, e ser finalmente co-participantes de Cristo. Nesse livro, Ellen White escreveu que na Terra, o princípio desse mundo é venha a mim, venha a mim, venha a mim, né? É ter, ter e ter. Mas o princípio do céu é dar, é dar, é dar. O princípio do céu é doar-se. É tanto que o céu, o Pai nos doou o seu próprio Filho como a oferta principal para nos salvar. Amém? Então, o dízimo e as ofertas Deus estabeleceu para que nós possamos ter uma índole igual a de Cristo, igual a de Deus, de índole benevolente, abnegada a Deus, que nós possamos ser esvaziados do nosso egoísmo. Então, quando nós devolvemos o que é de Deus, damos de ofertas, dízimos, nós também somos quebrantados, somos levados a ser benevolente com os nossos irmãos, com o nosso semelhante, e também fazer beneficência às pessoas, certo? O dízimo foi nos estabelecido para moldar e desenvolver o nosso caráter, eliminando do coração o egoísmo e o apego às coisas materiais. Viu, irmãos? Testemunho daquele rapaz que uma vida toda descansada, perdido, e ele foi alcançado pela Abra. Até eu expliquei o que é a Abra. A Abra é uma assistência social da igreja, um departamento da igreja. E aí aquele rapaz foi restaurado. Hoje ele estuda teologia, vai ser um pastor da igreja de Cristo. Então, quando você desiste da oferta, a oferta que você coloca ali, não interessa o valor da oferta que você coloca ali. Aquela ofertinha tem uma porcentagem que vai para o departamento de Abra. E a Abra, algumas pessoas, onde o evangelho não pode ser pregado, onde não pode falar o nome de Jesus. Então, se isso não trouxer gratidão, se isso não mover seu coração, não existe nada que sozinho o seu coração. Porque você saber que as pessoas estão sendo salvas num lugar onde não se pode pregar o evangelho, por causa que a água está lá e que a sua oferta vai para a água, não tem nada igual não. Então, para expressar a Deus a nossa lealdade e reconhecimento da soberania divina em nós e sobre tudo que temos, Deus exige esse tributo como prova de nossa fidelidade a Ele. Os reis do passado, os reis do tempo da Bíblia, quando eles julgavam outros reinos, esses reinos teriam que pagar tributo a eles. Então era anual isso. Os encarregados traziam aqueles tesouros
que era exigido. Se não entregasse, eles levavam ali o rei daquele lugar e os nobres como escravos. Então, tributo a Deus é a nossa vida aos pés de Cristo. Amém, irmãos? Então, para fechar, alguém vai para Números 18, 21, porque esse papel vai ficar com vocês, é de vocês, o restante vocês vêm em casa, certo? Alguém que não leu, nem Fredson, eu quero nem Fredson, para ler Números 18, 21. Olha, aí em casa vocês leem o restante, ó. Tem como calcular o dízimo aí para assalariados, para profissionais liberais e autônomos, para comerciantes, não se separe mais desse papel, para agricultores e fazendeiros, para vendedores ambulantes, para proprietários de imóveis. Aqui no final tem dizendo para onde vão os dízimos. Então, irmãos, esse papelzinho, esse folheto é de extrema importância. Deixe sempre dentro da sua Bíblia, para você estar sempre olhando, tirando dúvida de alguém que por acaso tenha, certo? Está tudo explicadinho aí. É riquíssimo esse material. Qual é o uso e que os dízimos devem ser aplicados? Número 18, 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Muito bem, irmão. Então Deus determinou que estes sagrados recursos deveriam ser para a manutenção dos sacerdotes e levitas, que hoje é o ministério pastoral. Assim como no antigo sacerdócio, os pastores da igreja adventista não podem ter outra ocupação, não podem se envolver com outras atividades. É dedicação exclusiva ao sacerdócio para o qual Deus os chamou. E na igreja remanescente, Deus reforçou o princípio através do Espírito de profecia. De novo, o livro Conselho sobre a Harmonia, Ellen White escreveu: o dízimo deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério evangélico. Então, os dízimos são para o pagamento dos pastores, professores de ensino religioso das escolas adventistas e missionários que estejam no local exclusivamente para pregar o evangelho, certo? Então, a igreja tem as missões mundiais. Muitas vezes missionários são montados para locais distantes onde não tem presença adventista, e aquele missionário, aquele casal vai se estabelecer ali. A missão paga o aluguel de um apartamento ali, uma casinha para eles, e eles vão passar ali um ano dando estudo bíblico, fazendo reunião na sua casa, visitando pessoas, até fundar uma igreja. E aquelas pessoas não poderão vender sequer uma caneta. Eles vão viver de quê? De uma ajuda de custo, de um salário que a missão vai pagar como o seu e o meu dízimo. Amém? E naquele local vai ficar plantada a semente. Pessoas vão conhecer a verdade. Então o dízimo é sagrado ao Senhor, porque é para sustento de quem está vivendo do Evangelho, para o Evangelho, cumprindo o INE com exclusividade, sem ter nenhuma ligação de vínculo empregatício com nenhuma empresa, nem vendendo nada por conta própria. Está para pregar o Evangelho de manhã, de tarde e de noite, fazer a obra de Deus. Amém? Que orgulho santo nós temos de saber que os nossos pastores não enriquecem, porque eles ganham o mesmo salário do Brasil todo. O pastor lá de São Paulo ganha o mesmo salário que o pastor Laércio aqui. Exatamente. Do salário que o pastor recebe, eles devolvem o dízimo e a oferta. O dízimo fica retido na missão. Eles assinam um termo de que a missão pode retirar logo 10% do salário deles e ficar lá, para que não corram o risco de, por serem seres humanos, chegar a ser infiel e assim amaldiçoar o seu distrito. Então eles assinam um termo, está autorizado a descontar 10% do meu salário. E as ofertas, o pastor faz o seu pacto pessoal, são devolvidos na igreja sede do distrito. O que vai servir para o distrito, porque vocês sabem que os grupos pequenos que têm necessidade, a igreja central socorre aquele distrito. Então os pastores são fiéis também no seu salário. Eles são dizimistas e pactuantes. Todo pastor da igreja adventista sétimo dia é dizimista e pactuante. E a obra de Deus é organizada. Amém? Então aí, como eu estou dizendo, olha, no final tem dizendo para onde
seus dízimos. Então, irmãos, não deixe esse papelzinho ir para o lixo, não. Não deixe esse papelzinho ficar no fundo da gaveta, cheio de merda de barata, não. Deixe esse papelzinho dentro da sua Bíblia, para que você esteja sempre vendo, para que você possa tirar dúvida de alguém, de algum irmão, de alguém que não esteve hoje aqui, certo? E aí, tem outras perguntas aqui. O dízimo pode ser usado pela igreja local em construção, manutenção, outras despesas? Não. Isso é feito com 60% das ofertas, quando é votado pela comissão. Então, nessas paredes, nesse teto, em tudo que tem aqui, não tem 10 centavos de dízimo. Porque o dízimo é para quem está pregando o evangelho. Isso aqui é com 60% das ofertas. A igreja que por acaso usa o dízimo para construção, para qualquer outra coisa, ela é amaldiçoada. Então, em nenhum momento, os líderes de uma igreja podem votar, vamos reter os dízimos para terminar uma construção. Não pode. O dízimo é para sustento do evangelho. Amém, irmãos? Então, olha, você veio aí com uma pessoa pobre e endividada, não está desobrigada de devolver o dízimo. Primeiro Deus. Acerte-se com Deus primeiro. E Deus vai abrir caminhos para você pagar suas dívidas humanas. Está tudo aí, ó. Está tudo aí. Primeiro é Deus. Seja fiel a Deus e deixe o resto se dourar. Porque Deus, Ele abre, escancara portas e janelas para que você possa ter condições de honrar as suas outras dívidas. Certo? Então, está tudo aí, irmãos, na mão de vocês. Essa era a mensagem de hoje. Sejamos fiéis e Deus honrará aqueles que o honram. Amém? Ricardo vai colocar agora o hino que eu pedi, inteiramente fiel. Eu convido vocês a ficarem de pé para que nós possamos fazer esse voto de consagração a Deus. Vamos ser inteiramente fiéis a esse Deus que é fiel a nós, né? Quantas vezes nós vemos aí, né, nos para-choques, nos carros, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Todos nós sabemos que Deus é fiel, mas nós é que temos que ser fiéis a Ele, porque Ele não desampara os seus. E o bom é que a gente sabe para onde está indo nosso Deus. Está tudo aí. Mundial, Ele diz. ele não olha. Nessas outras congregações, Não sabe. vai para o mesmo. E falar que Davi falou que sábado passado, que a água ajudou ele está enchendo. Caminhão lotado. A gente passou um ano ou foi 2 distribuindo. Até hoje, Cleiton, eu encontro pessoas no Memorial do Panguaçu que agradecem essa cesta. Até hoje eu encontro pessoas lá. Um dia você esteve na minha casa entregando uma cesta. Eu sou um grupo de pessoas entregando uma cesta básica lá em casa. Até hoje as pessoas reconhecem. E tudo foi com a oferta dos irmãos. Vamos cantar inteiramente fiel. Eu só lembro de Marilson com esse louvor, porque ele gostava muito de cantar em suas pregações. Quem conhece pode cantar primeiro. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois sem o seu cuidado, quem tanto me amou
Porque o Senhor dará uma recompensa de glória imerecida a todos aqueles que o Senhor encontrar fiéis.